Ascensão através de habilidades. Episódio 317. História paralela, a Terra à beira da destruição. Li Taeyeon. Isso é bastante problemático. Li Taeyeon murmurou melancolicamente após conhecer o mago. Um desejo como recompensa por conquistar o labirinto. Ela estava angustiada sem saber o que desejar. Ela deveria desejar reviver todos os mortos? Ou deveria voltar no tempo para criar um mundo onde os monstros não pudessem invadir? Mas agora ela sabia que não podia fazer um pedido sem conquistar completamente o labirinto. Li Taeyeon resmungou. Se essa é a condição, alguém já realizou seu desejo? Não, um desejo não é algo que pode ser alcançado tão facilmente. Chegar até aqui também não foi fácil. Os critérios são relativos, o que o mago deseja está além disso. Bem, tanto faz. Li Taeyeon balançou a cabeça, enquanto seu cabelo balançava suavemente. Poder retornar à Terra é o suficiente para mim. Finalmente ela poderia deixar este lugar terrível. Ela sorriu satisfeita. Crie o caminho. Wong. Um espaço se abriu. Atrás dela, um aroma familiar pairava. Ela respirou fundo. Era a Terra. Ela olhou para o espaço além com um olhar atordoado. Afinal. Ela murmurou com uma voz cheia de excitação e olhou para Baobamba. Você sempre foi falante e irritante. Mas depois de todo esse tempo, eu me apeguei a você. Adeus. Tome cuidado. Eu também me diverti. Você foi o primeiro aventureiro a descer o labirinto assim. Obrigado a você também. Não foi nada. A voz falou baixinho. Eu também gostei. Foi um momento gratificante. Já que é a última vez, deixe-me perguntar novamente. Quem é você? Quem era a voz? Ela sabia que era um ser transcendente. Mesmo que ela não pudesse sentir seu verdadeiro poder. Apesar de passar inúmeros momentos bem ao lado dele. Ela continuou perguntando por curiosidade, mas a voz nunca deu uma resposta. A voz riu baixinho. Você saberá quando chegar a hora. Breve. Foi uma declaração enigmática, mas no final, Li Taeyeon franziu os lábios, sabendo que sua identidade permaneceria em segredo. Você é mesquinho. A voz abafou uma risada. Então deixe-me lhe dar um presente. Uma luz surgiu diante dela. A luz se solidificou, formando uma única esfera. Você obteve uma esfera que contém algo. O que é isso? Você saberá quando chegar a hora. Obrigada. Um orbe que ela não conseguia discernir, mesmo com sua observação aguçada. Considerando que lhe fora entregue diretamente, não poderia ser um item sem valor. Li Taeyeon o aceitou com gratidão. Então, adeus, não voltarei. Ela não tinha intenção de retornar ao labirinto. Voltar para este lugar infernal era um pensamento horrível. Mas a voz apenas riu baixinho. Entendo, então adeus. Sim. Li Taeyeon assentiu firmemente e deu um passo à frente. Ela se empurrou através do espaço. Era a Terra. Quanto progresso havia sido feito? Havia muitos técnicos, então certamente eles tinham conseguido pelo menos usar eletricidade. Com as habilidades do corpo dela bastante aprimoradas pela conclusão do labirinto, talvez eles até tivessem construído algumas estruturas. Como suas vidas devem ser felizes e coloridas. E que tipo de vida ela poderia viver? Ela atravessou o espaço com felicidade no coração. A Terra apareceu. Suas pupilas tremiam. O que surgiu foram prédios meio destruídos. Um mundo envolto em cinza. Fui convocado para uma terra abandonada? Sua voz tremeu. Sim, deve ser isso. Não houve muitos sobreviventes. A terra devastada pela invasão dos monstros não poderia ter sido totalmente restaurada. Esse lugar deve ser um deles. Ela queria acreditar nisso. Mas o mundo cruel revelou a verdade a ela. Não. Acima do céu. Uma fenda gigantesca que engoliu o sol. Por quê? Os olhos de Li Taeyeon tremeram. Eles certamente fecharam aquela fenda. Eles venceram. Certamente que sim. Mas o que era isso? Algo deu terrivelmente errado. A náusea subiu até sua garganta. Suspiro. Ela mal conseguia expirar. O suor frio que escorria pelas bochechas a fazia sentir o frio no ar. Ah, um novo retornado? Passos ecoaram. Um rosto familiar apareceu. Faz tempo, né? Quem? Ah, Li Taeyeon? Yeongjong. Yeongjong, um jogador do modo difícil. Alguém que ela conhecia. Li Taeyeon mal conseguiu olhar para Yeongjong. Barba por aparar, cabelo bagunçado, pele seca. Algo sobre essa aparência. Não parece a aparência de um sobrevivente vivendo em um mundo à beira da destruição? A alegria brilhou nos olhos de Yeongjong ao vê-la. Ele gritou alto. Ei, pessoal, venham cá, olha quem voltou. Com as palavras de Yeongjong, a multidão murmurante se aproximou. Quem está aqui? Ah, Taeyeon? Sério? Os olhos das pessoas reunidas brilharam. Começaram a tagarelar animadamente. Uau, Li Taeyeon realmente concluiu o modo solo. E tão rápido assim. Isso pode realmente nos dar algum espaço para respirar. Li Taeyeon olhou para eles sem expressão. Seus cabelos despenteados, sua pele suja. Todos pareciam iguais a Yeongjong. Ela abriu os lábios secos. Por que vocês todos estão assim? Ah. O rosto de Yeongjong endureceu. Só então os outros perceberam também.
Eles entenderam o que Lee Tae-yeon esperava quando ela retornasse. Yeongjong coçou a cabeça. Tae-yeon, acalme-se e escute. Hahaha, entendi. É uma pegadinha de câmera escondida, né? Yeongjong tentou explicar lentamente, mas Lee Tae-yeon sorriu brilhantemente. Ela levantou os braços. Sério, não faz sentido. Nós vencemos. Então por que a Terra está assim? Você só está tentando me surpreender, não é? Não. Yeongjong balançou a cabeça sombriamente. Nós também acreditamos nisso quando retornamos à Terra. Mas o que nos aguardava era uma Terra em ruínas. Tae-yeon, fomos enganados pelos monstros. Não minta para mim. Lee Tae-yeon gritou com raiva. Isso é impossível. Nós vencemos. Nós reivindicamos a vitória. Nós sobrevivemos. Seus olhos estavam cheios de nada além de negação. Não é mesmo? Nós vencemos. Passamos por aquele inferno. Mal conseguimos atravessar aquele maldito labirinto para chegar aqui. Isso não pode estar certo. Não pode acabar assim. Seu choro era como o acesso de raiva de uma criança de 3 anos, desprovido de lógica ou razão. Mas ninguém podia argumentar contra ela. Yeongjong abriu a boca, melancólico. É assim mesmo, Tae-yeon. Ha, ha, ha. Uma risada suave escapou da boca de Lee Tae-yeon. Então parou abruptamente. Vocês são todos falsos. O que? A prova final. É isso que é, certo? Uma prova neste formato. Ótimo, eu vou superá-la. Lee Tae-yeon desembainhou sua espada. Todos ficaram boquiabertos, chocados. Droga, isso é ruim. Alguém a impediu? Quem? Com essas palavras, o silêncio se instalou. Não havia problema se fosse um jogador do modo difícil. Todos eram jogadores do modo difícil aqui. Eles poderiam facilmente subjugá-la. Mas Lee Tae-yeon era uma jogadora do modo solo. Havia apenas uma pessoa que poderia subjugá-la. Taezan está aqui? É. Ele voltou faz algumas horas. Vou buscá-lo agora mesmo. Ele saiu correndo, e os outros estalaram a língua. Sabiam que ele tinha fugido porque não queria lidar com Lee Tae-yeon. Tae-yeon, por que você não se acalma um pouco? Não me faça rir. Ela deu um sorriso sombrio. Eram todas falsas. Não há como a Terra ser assim. Este foi um teste criado pelo labirinto. Uma provação que deve ser superada. Uma aura assassina começou a emanar dela. Os prédios semidestruídos gemiam enquanto ruíam, e os rostos das pessoas empalidecerão. Espera aí, o que é isso? Ah, não, acho que nem temos tempo. Lee Tae-yeon agarrou sua espada com força. Naquele momento, uma voz cansada soou. Você voltou? Ah. As pupilas de Lee Tae-yeon dilataram-se. A aura assassina que emanava dela se dissipou, e todos exalaram alívio. Ufa, achei que ia morrer. Taezan, precisamos da sua ajuda. Eu estava me perguntando por que você estava me ligando tão freneticamente. Então, é ela, faz sentido. Características marcantes. Ele parecia um tanto indiferente. Com uma expressão cansada, olhou para Lee Tae-yeon. Faz um tempo. Taezan. Desculpe, mas aqui é a Terra. É assim que as coisas são agora. Não seja ridículo. Isso não pode ser verdade. Não deve ser verdade. Ela não afrouxou o aperto na espada. Você também é uma farsa. É só mais uma farsa criada pelo labirinto. Seu murmúrio era oco. Taezan suspirou. É. Eu imaginei. Você não quer ouvir a razão, né? Kang Taezan ativou a parada temporária. O tempo em um raio de 100 metros ao redor de Kang Taezan é parado por 2 minutos. O tempo parou. No momento congelado, Taezan se moveu sozinho, aproximando-se de Lee Tae-yeon. Por enquanto, por que você não se deita e refresca a cabeça? Taezan levantou sua espada. Kang Taezan ativou multiplicar. Kang Taezan ativou o duplo. Kang Taezan ativou a redefinição de habilidade designada. Kang Taezan ativou o duplo. Ataque não letal de Kang Taezan. Lee Tae-yeon recebeu 92.236.816 de dano. Lee Tae-yeon olhou fixamente para o teto. Era um prédio velho e dilapidado, com rachaduras pelas quais o céu era visível. Era uma estrutura que dificilmente poderia ser chamada de casa. No entanto, era o edifício mais intacto aqui. Você se acalmou? Até certo ponto. Taezan estava sentado em uma cadeira velha e desgastada, olhando para ela. Ele abriu a boca para falar. Como você está se sentindo? Enojado. Lee Tae-yeon respondeu calmamente. Taezan assentiu em compreensão. Entendo, eu senti a mesma coisa. Queria quebrar tudo. Você pode me dizer o que aconteceu? Ao ouvir sua voz sombria, Taezan começou a falar. As coisas que ela ouviu dele. Os eventos repletos de experiências sombrias a fizeram fechar os olhos com força. Eles não venceram. Eles sonhavam com uma esperança que jamais poderia ser alcançada dentro da ilusão da vitória. Após retornar à Terra, inúmeras pessoas morreram devido aos monstros que apareceram. Foi literalmente um período de massacre. A maioria dos que retornaram primeiro eram jogadores do modo fácil. Eles não conseguiram resistir aos monstros e foram todos mortos. Foi somente depois que os jogadores do modo difícil retornaram que as pessoas puderam se unir e expulsar os monstros para reivindicar seus territórios. Mas depois disso,
O desespero se tornou um ciclo repetitivo. Eles derrotariam os monstros que se aproximavam, e muitos morreriam no processo. Então, outro retornado preencheria o vazio deixado pelos caídos. Eles estavam morrendo lentamente em cima de inúmeros cadáveres. Ela perguntou baixinho depois de ouvir sua história. Se você tivesse jogadores no modo difícil, não deveria ter conseguido lidar com os monstros? Fizemos isso no último retorno. Mas agora é diferente. Monstros muito mais fortes do que antes começaram a aparecer. Há alguns que não conseguimos derrotar, mesmo que dezenas de nós os ataquemos. Taizan falou calmamente. Fomos enganados por essas coisas. Choi Jun-sang ainda está vivo? Choi Jun-sang. Ele era um jogador do modo fácil. Era um profissional com experiência em engenharia elétrica. Ele disse que retornaria à Terra primeiro e faria lâmpadas, tornando-se o Edison desta era. Ele voltou antes de mim, então não sei. Como não o vi? Provavelmente está morto. E quanto a Park Ji-young? Ela era uma jogadora do modo normal. Era uma excelente cozinheira. Disse que voltaria à Terra e exibiria as habilidades culinárias que havia aprimorado. Ela morreu 2 dias antes de eu voltar. E On-sean? Ele era um jogador do modo difícil e um estudioso do direito. Acreditava que, no processo de reconstrução da civilização, leis seriam necessárias, assim como eram na Terra Antiga. Ele trabalhou duro para criar um código legal para ser usado na Terra enquanto navegava pelo labirinto, e o concluiu pouco antes de concluí-lo. Todos prometeram seguir seu código. Taizan respondeu. Ele morreu há 1 ano. Ela fechou os olhos com força. Ela continuou perguntando sobre os nomes das pessoas que conhecia, daquelas de quem se lembrava. A maioria das respostas que ela recebeu foi que eles estavam mortos. Esta é a situação em que nos encontramos agora. Taizan pressionou os olhos cansados com os dedos. Não sabemos o que está acontecendo em outros países. Não tivemos o luxo de descobrir. Mas, dada a nossa situação, eles provavelmente também não estão bem. O mundo estava realmente à beira da destruição. Agora, não havia mais nenhum labirinto para onde escapar. Lee Tae-yeon olhava fixamente para o chão. É por isso que precisamos de você. Meu. Sim, você precisa se tornar nosso líder. Lee Tae-yeon levantou a cabeça ao ouvir as palavras de Taezan. E eu não sou um líder. Não. Taezan balançou a cabeça. Você tem que ser. Eu não consigo. Claro, Taezan era forte. Ele era o jogador mais forte do modo fácil e, se as condições fossem atendidas, ele poderia até derrotar Lee Tae-yeon. Mas eu só consigo derrotar um único monstro forte. Não posso proteger a todos. Sou como uma arma que precisa ser recarregada a cada tiro. Numa situação como essa, alguém puramente forte como você tem que ser o líder. Taezan falou em voz baixa. Não sei o quão forte você é agora, mas desde que você concluiu o modo solo, você deve estar muito mais forte do que quando nos encontramos pela última vez. A última vez que se encontraram foi durante a missão de retorno à Terra. Foi há séculos. Mesmo naquela época, Lee Tae-yeon era incrivelmente forte. Agora, depois de concluir o modo solo, ela deve ter ficado significativamente mais forte. A voz de Lee Tae-yeon tremeu. Torne-se o líder. Assuma a responsabilidade pela vida das pessoas. Era impossível. Ela já estava lutando para se proteger. Como poderia assumir a responsabilidade pela vida dos outros também? Sua mente não conseguia lidar com isso. Mas as próximas palavras de Taezan a impediram de recusar. Eu sei que é difícil para você. Sei que você tem rejeitado isso até agora. Mas nós nem temos mais o luxo de lutar, Lee Tae-yeon. Taezan sorriu amargamente. A expressão dele fez Lee Tae-yeon fechar a boca. Apesar de estar no modo fácil, ele sempre foi confiante. Mesmo em situações desesperadoras, nunca teve medo e sempre encontrava uma maneira de superar. Mas agora, o rosto de Taezan estava completamente exausto. Essa expressão tornou impossível para Lee Tae-yeon recusar. Não vou pedir que você decida agora. Tire um tempo para esfriar a cabeça primeiro. Será que temos tempo? Estavam à beira da destruição. Não tinham como se dar ao luxo de deixar alguém do nível de Lee Tae-yeon descansar. Sei que você está frustrado, mas não quero te pressionar demais. Os monstros, é como se estivessem brincando com a gente. Estão nos dando um tempo para respirar. O nível atual de monstros pode ser controlado por mim e pelos outros. Taezan saiu do quarto. A porta se fechou com um rangido. Deixada sozinha, ela olhou fixamente para a porta fechada. Ela não fez nada, apenas olhou para o céu através das rachaduras. Tudo parecia vazio. A realidade não parecia real. Um dia se passou assim, e ela de repente voltou a si. Ela olhou para a fenda além do teto quebrado. Ela não conseguia sentir isso antes, mas agora que tinha experiência e poder suficientes por descer o labirinto, ela entendeu. O poder que emanava dele estava além de sua compreensão. Seres equivalentes aos deuses do labirinto. Eles não podiam ser derrotados. Lutar contra eles só levaria à morte inegável. Seu corpo começou a tremer. A terra não era um lugar seguro. Os monstros ainda existiam, e ela tinha que lutar por sua vida. Seus dentes batiam, seu corpo inteiro tremia enquanto sua mente vacilava. Morte. Estava bem na frente dela.
Quando ela estava prestes a entrar em pânico, a porta se abriu. Uma jovem entrou cautelosamente. Lee Tae-yeon, saindo do seu transe, encarou a garota com um olhar vazio. Kim Min-ji. Ah, você se lembra de mim. Kim Min-ji, jogadora do modo normal. Ela era uma garota brilhante e amigável com quem Lee Tae-yeon havia construído um bom relacionamento. A menina falou com o rosto alegre. Fiquei surpreso. Eu sabia que você voltaria para a Terra um dia, mas achei que demoraria mais. Sim. Lee Tae-yeon pensava o mesmo, mas seu desejo de atravessar o labirinto acelerou seu passo. Se ela soubesse que isso aconteceria, ela teria ficado lá um pouco mais. Kim Min-ji cerrou o punho. Agora que você está aqui, podemos expandir nosso território. Vamos derrotar os monstros e viver como antes. Ela falou com determinação. Lee Tae-yeon perguntou com a voz trêmula. Como está seu irmão? Kim Min-ji tinha um irmão mais velho. Eles brigavam com frequência, mas eram uma família típica que se importava uns com os outros. Kim Min-ji coçou a cabeça silenciosamente. Haha, ele morreu há um mês. Como isso aconteceu? Ele estava tentando me proteger. Que tolice da parte dele. Eu poderia ter sobrevivido sem problemas. Ela murmurou baixinho. Seus olhos estavam cheios de tristeza, mas também havia resignação. Lee Tae-yeon percebeu. Essas pessoas nem sequer tiveram o luxo de lamentar a perda de seus entes queridos. É a vida que meu irmão salvou. Não posso simplesmente desperdiçá-la. E agora você está aqui, Tae-yeon. Olhos brilhantes e cheios de esperança se voltaram para Lee Tae-yeon. Tae-yeon, que completou o modo solo, deve estar muito mais forte do que antes, certo? E dentro daqueles olhos também havia desespero. Por favor, proteja-nos, Tae-yeon. Medo da morte, ansiedade sobre os monstros. Esta jovem, Kim Min-ji, estava confiando seu futuro a ela. Lee Tae-yeon se sentiu sufocada. Devo fugir? Ela murmurou baixinho para si mesma no quarto depois que Kim Min-ji saiu. Podia ser impossível escapar de um ser divino, mas tais seres não conseguiam descer facilmente à superfície. Se estivesse sozinha, ela poderia se esconder em qualquer lugar. Ela estava confiante nisso. Nem mesmo os autoproclamados guias, os aventureiros que desciam o labirinto e os NPCs conseguiriam encontrá-la se ela decidisse se esconder. Ela tinha as habilidades necessárias para isso. Hahaha. Uma risada vazia escapou de seus lábios. Era um pensamento sem sentido. As vozes de centenas de pessoas além da sala apertada continuaram a chegar aos seus ouvidos. Tae-yeon está aqui. Agora não precisamos morrer sem sentido. Nós podemos sobreviver. As vozes estavam cheias de saudade e esperança por Lee Tae-yeon. Elas confiavam nela. Mesmo que ela não quisesse ouvir, seu corpo aprimorado capturou cada emoção contida naquelas vozes. Os lábios dela secaram. Fugir, abandonar suas esperanças, virar as costas para suas expectativas, ignorar os gritos daqueles que morreriam a amaldiçoando, e o desespero que sentiriam quando ela desaparecesse, apenas para sobreviver sozinha. Ela não conseguiu fazer isso. Ela não poderia se tornar aquela pessoa sem vergonha. Todos os caminhos estavam bloqueados. Eca. A náusea tomou conta dela. Ela mal cobriu a boca. Sua cabeça girava. Até mesmo a força mental que ela havia aprimorado nos longos anos do labirinto parecia que iria se estilhaçar se fosse tocada. Não, ele nunca tinha sido afiado. Ela estava apenas se apegando à sua mente desgastada, que havia atingido seu limite há muito tempo. Ela tateou com a mão. Se ela não se agarrasse a alguma coisa, ela sentia que realmente enlouqueceria. Entender. Sua mão pegou algo pequeno. Era uma pedra opaca e enegrecida. Por fora, era apenas uma pedra comum, mas por dentro havia o poder de voltar no tempo. Pedra de Ouroboros. Um item de labirinto que poderia fazer o tempo voltar uma vez. No início, ela ficou muito feliz, pensando que poderia voltar ao passado, mas logo não teve escolha a não ser ficar decepcionada. A pedra Ouroboros só poderia voltar no tempo para pouco antes da invasão da Terra pelos altos deuses. Mesmo depois de consultar Balbamba e o ser transcendente que a observava, era impossível evitar o destino de entrar no labirinto. Era isso que significava? A voz perguntou. Você busca a morte? Lee Tae-yeon respondeu que não. Então a voz perguntou novamente. Você quer limpar o labirinto mais uma vez? Lee Tae-yeon disse que ela também não queria isso. Ela ainda não tinha chegado a uma conclusão. Mas ela não podia abandonar as pessoas que acreditavam nela e dependiam dela. Lee Tae-yeon se levantou com dificuldade e saiu. As pessoas que esperavam ficaram assustadas e olharam para ela. Tae-yeon? Em 2 horas, os monstros vão aparecer. Ao ouvir suas palavras calmas, as pessoas ficaram chocadas. Lee Tae-yeon continuou. Serão cerca de 25. 23 deles podem ser derrotados por jogadores do modo difícil, mas os 2 restantes não. Taezan e eu teremos que lidar com eles. Não sinto nada. Eles ainda estão fora do seu alcance de percepção. Preparem-se, pessoal. Oh, tudo bem. Tae-yeon. Kim Min-ji olhou para ela com um rosto brilhante. Lee Tae-yeon deliberadamente ignorou o olhar dela e sacou sua espada. Primeiro, sobreviva. E proteger as pessoas. E no final,
se não houvesse mais espaço para escapar. O que ela escolheria então? Nem ela sabia. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.